Em 2001, eu fui diagnosticada com câncer de mama. O câncer não só atingiu a minha mama internamente, mas apresentou manifestações externas que causou muita preocupação. E então, indo ao médico dermatologista para verificar o que realmente havia acontecido, eu fui encaminhada para todos os outros procedimentos e todos os outros exames que diagnosticaram que era um câncer ductal e infiltrante, carcinoma ductal e infiltrante. Eu acredito que ninguém recebe um diagnóstico de câncer passivamente, porque mexe completamente com a estrutura humana. Principalmente no meu caso, que veio de uma geração que, quando se sabia que tinha câncer, era algo assim que já determinava que a criatura logo estaria candidata a morrer. Então, na minha família, nem se mencionava essa palavra. Câncer não era nem mencionado. Sendo encaminhada pelo mastologista para o núcleo de oncologia, onde faria os outros exames, e aí foi que complicou a situação, porque os outros exames, tomografias, raio-x e todos os outros, confirmaram que não era apenas um câncer de mama, mas havia metástase. O câncer também havia se manifestado em um ponto nos ossos e haviam múltiplos nódulos no pulmão. E nos 2 pulmões, um pouco menos em um e múltiplos nódulos nos 2 pulmões. Então foi um diagnóstico terrível para nós. Então nós fomos encaminhadas para o núcleo de oncologia para a terapia, porque o mastologista, juntamente com o oncologista, analisaram e viram que não deveria ser um caso para cirurgia, mas um caso para tratamento. E me encaminharam para o tratamento, e seria o tratamento feito com a quimioterapia. Era o primeiro ciclo, usando a quimioterapia de 21 em 21 dias. Fiz o primeiro ciclo, terminou o primeiro ciclo, ainda precisava. O primeiro ciclo durou quase um ano. O segundo ciclo, mais quase outro ano, usando a quimioterapia, desse tratamento de 21 em 21 dias. Então, para mim, eu tinha certeza que eu estava entrando numa guerra muito grande. Que lutar contra o câncer era uma batalha e que eu não poderia ir para essa batalha sozinha. Eu precisava de outros componentes para enfrentar essa guerra. Inclusive, eu comentei até com a minha médica que era uma batalha, mas que nós poderíamos sair vitoriosos dessa batalha se a gente não fosse sozinho. Se a gente confiasse que existe um Deus que pode todas as coisas. E nesse tempo, eu me lembrei da música Serei Contigo, de Nadson Portugal, que diz: serei contigo na alegria ou na dor. E quando orares, eu ouvirei. E serei contigo, ao teu lado estarei. Lutarei nas batalhas que o mal lhe trouxer. Então, eu fixei profundamente nessa frase: lutarei nas batalhas que o mal lhe trouxer. Eu sabia que o câncer era um mal que estava na minha vida, mas que era uma batalha que eu poderia enfrentar não sozinha, mas enfrentar com a ajuda e o poder de Deus. E então, essa música Serei Contigo lá em casa tinha perto do telefone, na geladeira, no lugar onde eu lavava pratos, todo lugar que eu fosse tinha essa música. E se eu começasse a desanimar ou ficar desesperançada, alguém lá em casa colocaria na hora a música Serei Contigo. E estava cantando o tempo inteiro Serei Contigo. Então, como é uma batalha, eu resolvi no meu coração, pela ajuda de Deus, enfrentar essa batalha louvando a Deus. Não porque eu estava com câncer e o câncer fosse uma coisa de sua menos importância, mas porque eu queria enfrentar essa batalha agradecendo ao Senhor, louvando a Deus, porque eu sei que eu não ia enfrentar sozinha. E no texto da história do rei Josafá, ele diz: crede no Senhor Deus e nos seus profetas e prosperareis. E o povo de Israel enfrentou aquela batalha louvando e cantando. O coral na frente, na minha mente eu fico vendo assim o rei Josafá, como se ele tivesse com um megafone,
e ele fosse na frente dizendo: crede nos seus profetas e prosperareis, né? E estareis seguros. E o povo respondendo: porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E o povo respondendo. E eu pesquisando, eu vi que o povo não respondia falando, não. Ele respondia cantando mesmo. Então, de que a misericórdia de Deus dura para sempre, eles resolveram enfrentar a guerra cantando. E quando eles chegam lá em cima do monte, que olha para baixo, cadê os inimigos? Não tinha inimigo nenhum, estavam todos os inimigos mortos. Então, na minha mente, esse meu inimigo, que era o câncer, poderia ser destruído plenamente pelo poder do Senhor, pela grandiosidade desse Deus que sabe tudo e pode tudo. E não negligenciei de fazer o tratamento. Continuei seriamente fazendo o meu tratamento, o tratamento quimioterápico e, paralelamente, o acompanhamento pelos médicos naturistas com orientação alimentar e fortalecendo o corpo para resistir à quimioterapia. Tanto que, quando eu lembro lá no núcleo, pessoas que faziam tratamento na mesma época que eu estava fazendo e que sofriam tremendamente com reações físicas por causa da quimioterapia, eu estava usando a mesma quimioterapia e não tive nenhuma reação, a não ser a queda do cabelo. Enfrentei com louvor, com gratidão no coração, e tenho certeza que o Senhor permitiu que eu passasse por tudo isso, por toda essa batalha, para que eu pudesse ajudar outras pessoas que enfrentariam a mesma batalha. E o Senhor tem me ajudado a auxiliar outras tantas pessoas, amigas ou não amigas, ou conhecidos e desconhecidos, que enfrentam o mesmo problema. Tenho certeza que o Senhor me preparou para isso. Então, era uma batalha física, mas que eu queria enfrentar não só do ponto de vista físico, eu gostaria de enfrentar, quis enfrentar também com valores espirituais. Logo que eu tive o diagnóstico, lá em casa, nós resolvemos fazer o seguinte: não vamos tomar nenhuma iniciativa. Não vamos partir para vamos fazer isso ou aquilo, ou vamos para aqui ou para ali, sem primeiro convidar Deus para nos instruir sobre o que iríamos fazer. E então convidamos o pastor Merlin, que era o pastor da igreja naquela época, para ir lá em casa, porque eu queria que ele fosse orar conosco, para que Deus determinasse e instruísse para onde iríamos e o que iríamos fazer. E todos os dias, quando os meninos chegavam, os meus meninos, que eu digo meninos, já são homens, quando eles chegavam do trabalho, meio-dia, e eu também vinha do trabalho meio-dia, nós não almoçávamos nem fazíamos nada sem antes ter o nosso momento especial com Deus, para pedir a direção de Deus e para agradecer a Deus e ler alguma coisa que nos desse esperança. E aí foi que entrou a vez dos amigos. E vinham e-mails extraordinários, com mensagens lindas, às vezes mensagens que correm na internet. E eu agradeço a Deus pelos meus alunos, pelos meus ex-alunos, onde eu tinha um ex-aluno fora aqui do nosso distrito, de Capoeiro Sul, da igreja do IAM, nós tínhamos uma igreja orando por mim, com mensagens, além das mensagens que eles me enviavam, confirmando que igreja tal estava orando, era no Brasil inteiro, em lugares que eu nunca fui, como em São Paulo, que eu conheço o Brasil quase todos, menos o Sul. E nós tínhamos muitas igrejas no Sul orando por mim. E muitos ex-alunos meus na Espanha, nos Estados Unidos, e que tinham uma igreja fora do Brasil orando por mim. Eu tenho certeza que eu fui sustentada pelos braços da oração. E aqui no colégio nós tínhamos o culto da madrugada, que era todos os dias, 5h30 da manhã, e que eu já fazia parte dele antes de começar, antes do diagnóstico de câncer, e que fui amparada e sustentada por todos eles, pelos meus colegas de trabalho, pela minha família, pelos meus filhos. Foi um apoio assim fora do comum. E na próxima tomografia, nos raios-x do pulmão, a cintilografia óssea, que é como se fosse um raio-x muito mais potente de todos os ossos. Já logo na segunda cintilografia já ficou claro que não tinha mais nenhum ponto nos ossos.
nem um ponto nos ossos. E depois de 1 ano, ou quase 2 anos, a próxima tomografia já deixou claro que a ausência de nódulos é a palavra exata. A ausência de nódulos no pulmão. E a mama ficou reduzida e sem nenhuma manifestação externa ou interna, fazendo os acompanhamentos. Desde a primeira mamografia, a médica que fez a mamografia, na hora de entregar, ela sempre ia conversar comigo sobre a questão do resultado da mamografia. Então, na primeira vez, ela analisou a mamografia, eu fui buscar o resultado e não me entregaram porque a médica queria falar comigo. A médica que passou o laudo, escreveu o laudo, queria conversar comigo. Eu já fiquei apreensiva porque o que é que essa médica quer falar comigo? Qual foi o resultado? Por que ela quer falar comigo? Mas quando eu chego lá, ela diz, não, eu só quero falar com você porque na entrevista você falou que não fez a cirurgia. Eu disse, mas realmente, porque eu não fiz a cirurgia. Aí ficamos algum tempinho ela dizendo, você fez a cirurgia, e eu repetindo, não, eu não fiz a cirurgia. E ficamos um bom tempo, você fez a cirurgia, não fiz a cirurgia. Aí ela disse, não, porque aqui tem todas as marcas de que foi feita a cirurgia. Eu disse, então, minha filha, se tem as marcas que foi feita a cirurgia, então é porque foi feita. Então foi feita no hospital do céu. Então foi Jesus que fez, o médico dos médicos. E graças a isso eu estou aqui, porque eu não desconfio da ciência, eu acredito no poder da ciência. Que Deus tem dado aos homens sabedoria e cada vez maiores recursos. Mas eu tenho certeza que esses recursos não seriam tudo. E eles não poderiam nada se não fosse a mão de Deus. Porque quantas pessoas começaram o tratamento comigo, no mesmo lugar, tendo os mesmos recursos, os mesmos médicos, a mesma sabedoria da ciência, e não vivem mais. E o Senhor me permitiu viver? Porque foi o Senhor que quis. Eu acredito nisso. Se você que está me ouvindo está passando por um problema semelhante ao meu, mais grave ou menos grave, confie no Senhor. Reabasteça o seu coração de esperança. Enfrente qualquer coisa com louvor e com gratidão no coração. Enfrente no poder de Jesus. Existe uma escritora que ela apresenta os 8 recursos da natureza de cura para a vida. E ela apresenta a luz solar, a água, o alimento, o repouso. E finalmente ela tem um item que eu considero de grande importância: confiança no poder divino. Esse é o melhor remédio. A ciência pode ter os recursos maiores desse mundo, mas a confiança no poder divino está acima de tudo. É o poder de Deus para curar. Assim como Deus efetuou grandes milagres, como Jesus efetuou grandes milagres quando Ele esteve nessa terra, Ele é o mesmo. Ele continua fazendo esses milagres. Nós só precisamos acreditar, confiar, acreditar que Ele pode, ter certeza de que Jesus está conosco, que Ele é nosso amigo, e não negligenciarmos, nos fortalecer no Senhor, estudar a Sua palavra, analisar os salmos, fortalecer-se lendo os salmos, lendo as mensagens de Jesus, lendo tudo que possa trazer ânimo, esperança, fé e coragem, e enfrentar acreditando que o Senhor é Deus e a sua misericórdia dura mais. Eu serei contigo, pois eu sou o teu Deus.